Moonwalker, a move like no other. Hoje a gente vai falar do merchan impresso do filme Moonwalker, aqui no meu canal. Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou o Rodrigo Teaser, o cara que caminha na lua. Não ficou muito bom isso. De qualquer modo, a gente está aqui para falar hoje de Moonwalker, mas não do filme, pelo menos por enquanto. Se vocês quiserem, a gente até faz um especial do filme também. O filme foi lançado em outubro de 1988. Aqui tem VHS, DVD e Blu-ray. Nossa, tem todos os formatos? Não, existe um formato chamado Laserdisc, que eu ainda não tenho, não adquiri, então ele não está aqui. Mas se eu adquirir, farei um vídeo para mostrar para vocês. Se você gosta de Michael Jackson, se você gosta do filme Moonwalker e gosta de curiosidades como essas, fica ligado até o fim desse vídeo, porque tem bastante coisa legal. Hoje o que eu estou trazendo para vocês é um vídeo muito bacana de uma coleção muito especial que eu tenho, que são os merchans impressos do Moonwalker. O Moonwalker, além de ser um filme, ele foi um projeto muito completo, um projeto que abrangeu várias linguagens da cultura pop. Falando aqui, todo mundo lembra do filme, todo mundo lembra dos jogos, do fliperama, mas a verdade é que Moonwalker foi muito maior. E tudo foi lançado meio que junto. Então, hoje aqui, além do filme em si, eu trago parte do merchan que foi feito, que foi produzido e lançado ainda junto com o filme em 88 para divulgação e para aquela coisa que a gente sabe, né? Pra gente que é fã ir lá e comprar. Esse tipo de revista e de leitura era muito popular no fim dos anos 80 e início dos anos 90 e ele vinha como 3D. Nada mais é do que aquelas imagens sobrepostas em duas cores que a gente tinha que usar aqueles óculos normalmente de papelão que tinha uma lente azul e uma vermelha. Ele dá uma impressão que a imagem é descolada do fundo. Não é bem um 3D. Falando agora pra molecada, bicho, a molecada tá acostumada a ter 3D no celular. Eu mostro isso daqui e eles vão falar: Rodrigo, isso no máximo é uma revista mal impressa. Isso daí é uma revista com defeito de fabricação que te venderam como uma revista 3D. Mas não, galera. Isso era vendido como revista 3D. Na época isso daqui tinha um valor absurdo. Ok, não tão absurdo, R$2,50. Paguei muito mais caro nisso anos depois por ser um artigo de colecionador. Ele tem como um gibi, né, um HQ, a história do filme exatamente como ela é. A introdução, o lance do Frank Lale, a recordação, tem aqui toda aquela sequência da perseguição do Michael, o momento que o Michael se transforma num carro, fazendo uma alusão à cena do filme mesmo. Parece até um storyboard do filme, assim, de tão legalzinho que é esses detalhes. Aqui, ó, a cena quando o Michael abre o clube para fazer performance de Smooth Criminal. Isso daqui, embora esteja em perfeito estado, foi impresso, é a primeira edição feita em outubro de 88. Então não tem mais a mesma qualidade. As duas cores, as tais sobreposições já não são mais tão nítidas de se ver. Então não dá para ter uma noção real de como era. Mas aqui tem aí, obviamente, que tem uma propaganda de todos os outros. Tartarugas Ninjas, Cowabunga. O filme foi lançado em outubro de 88. Esse material aqui foi lançado em fevereiro de 89, ele vem licenciado, como eu já falei várias vezes aqui no canal, Triumph International, que é uma empresa pertencente ao Michael, é a empresa que licenciava esse tipo de produtos. Esse daqui é um dos materiais mais legais também, na minha opinião. Também é a primeira edição impressa, esse daqui que eu tenho. Além de ter os créditos da editora, ele vem com créditos do filme também, porque é o storybook do filme. É como se fosse aqui o que a gente tinha antigamente, as populares fotonovelas. Uma introdução. Se vocês se lembrarem bem, o início do filme Moonwalker começa com o Michael caminhando e parando nas pontas dos pés. Então assim começa esse storybook também. E o storybook começa com as imagens exatamente como é o filme. Man in the Mirror, as imagens relembrando as performances do Michael. E aí vem a história, toda a história do filme. Basicamente o que a revista 3D faz, esse daqui faz através de fotos. Nas fotos, uma coisa que dá para notar muito bem, e aí eu acredito que a tecnologia da época
tenha sido determinante para isso é que algumas imagens, elas são talvez prints, né, frames tirados do filme, então a nitidez ela é meio comprometida, o que não tira aí a beleza do negócio, ao contrário do que é foto, que existem algumas imagens que a gente olha aqui, por exemplo essa, só que nitidamente é uma foto posada, não tem essa cena no filme, e quando a gente olha a gente fala, caraca, que imagem é essa? Porra, ali o cara tá, não dá nem pra ver quem é, aqui dá pra ver perfeito. Tem uma coisa que tem que ser levada em consideração, esse storybook foi lançado em dezembro de 1988, então, olhando agora aqui, vocês vão falar, porra, é só foto manjada, mas não, isso daqui, cara, na época era a única forma de ter esse tipo de fotos. Então, esse material foi uma sagacidade muito grande do Michael, da produção, enfim, porque era a forma de se ter o material. Aqui, ó, essa foto eu acho muito legal, porque essa imagem, ela é muito conhecida, muito comum, até pelo videoclipe e tudo mais. Mas essa que a moça está olhando para a câmera e o Michael está sorrindo, já é uma imagem que não tem no clipe. E aí, encerra aqui com a imagem clássica de Come Together, Michael ao lado de Jennifer Batten, e aí escrito The End. Então, este é mais um material, é o storybook. É muito legal porque o filme tinha a frase a Moonwalker, a move like no other. E o storybook tem Moonwalker, a storybook like no other. E a produção, esse storybook foi vendido nos Estados Unidos e no Canadá. A produção foi a mesma, os preços já eram impressos aqui, era vendido igual, não foi produzido em outros lugares e era o que tinha. Poxa, os caras fizeram uma revista 3D e um storybook? Sim, mas tinha mais. Os caras fizeram um livrinho de colorir. Enquanto a gente aqui tinha que pintar male-male o Mickey Mouse, o Pato Donald, lá os caras tiveram um Walker. É outro nível. Não dá para comparar. Mais uma vez, autorizado, liberado pela Triumph International, como todos os produtos. Esse aqui foi lançado em janeiro de 89. Ou seja, o filme saiu em outubro de 88. E junto com ele foi lançado em dezembro o Storybook, em janeiro foi lançado o Gibi 3D e junto foi lançado esse livro de colorir. Segue o mesmo layout, ó, vocês podem perceber que ó, a forma que é escrito, ó, The Storybook, Color Book, é tudo sempre muito igual. Aqui já não segue a história do filme, são imagens que eles consideraram mais bacana para serem pintadas. Então tem cenas do videoclipe de Speed Demon, aqui o Michael tirando a cabeça do Spike. Aqui a gente tem uma referência ao clipe Leave Me Alone, que até então era um vídeo inédito, Michael com Bubbles. Aqui os meninos, Sean Lennon, o Brandon, todos eles. Aqui ó, o vilão do filme. A cena da perseguição, eu não consigo imaginar como pintar isso daqui, eu te confesso que é uma dó. Uma curiosidade que eu acho incrível e que talvez nem todos vocês saibam, é que nesse livrinho de colorir, nesse coloring book, nessa cena clássica em que o Michael pausa no meio de Smooth Criminal, este bailarino que está desenhado olhando para cima, é possível perceber quem é, mas caso vocês não tenham notado, é Lavelle Smith Jr. Sim, Moonwalker. Filme Moonwalker, videoclipe Smooth Criminal. Esse foi o primeiro trabalho do Lavelle. Nessa foto dá para você ver que foi inspirado na expressão do Lavelle. É o Lavelle aqui. Então é muito legal você ver num material desse a parceria eternizada, né, de uma forma tão inusitada. Numa cena do filme que foi desenhada. Segue aqui as cenas, o momento que o Michael vira robô, e, assim como os outros livros, encerra em Come Together. Na mesma época, no fim de 1988, produzido pela Lorimar, que é a empresa que produziu o filme, foi lançado no mercado japonês este programa. Eu já ia começar abrindo por aqui, mas é uma falha, porque lá eles abrem por aqui. Então começa aqui. Michael Jackson, Moonwalker. Dá para perceber que lá o layout fugiu totalmente do layout original do filme. Aqui já abre com algumas informações de ficha técnica do filme, elenco. Uma coisa que dá para notar
já de cara é que a qualidade da foto ela é muito superior ao do storybook. A qualidade do brilho da imagem, mesmo imagens como essa, que nitidamente são prints, né, são capturas do filme, ela tem uma imagem, uma qualidade incrível. As fotos não são repetitivas, então se alguém adquiriu um e adquiriu outro na época, ele não adquiriu imagens repetidas. Tem uma foto que muita gente foi conhecer muitos anos depois, que é essa daqui, vocês estão vendo agora no detalhe. Essa foto ficou muito conhecida depois e é uma hiper curiosidade, que é o Michael olhando um boneco. Durante um bom tempo acreditava-se até que era um cover. Não dá para saber, é o Michael vendo o ângulo que seria a imagem do que ele faria. Aqui tem imagens do elenco, imagens do Michael em performance, como eu falei, dá para perceber que a qualidade da foto é muito legal. Um pouco mais sobre o pessoal aqui, ainda sobre o elenco, aqui já falando sobre a parte de produção, direção, mais cenas e acaba. Este é o livro que foi lançado, esse livro foi lançado em 88 para o público japonês. E aí vocês vão falar, bom, então foi isso, né, Rodrigo? Porque o filme é de 88, foi lançado isso daí, acabou a conversa. Sim, acabou a conversa. Não acabou. Porque em 1998, Moonwalker permanecia como o home video de musical mais vendido de todos os tempos. E para comemorar isso, foi lançado este livro, que é uma edição limitada, comemorativa, é um programa. Segundo aqui mesmo, no próprio livro fala, foram produzidos somente 5.000 cópias. É um material de uma qualidade muito superior, porque além do material ser bom, ele é cheio de verniz localizado. E eu acredito até que tinha um gosto especial um material como esse, porque a gente sabe que o filme Moonwalker sofreu algumas críticas, algumas delas até fazem muito sentido, mas isso não tirou do projeto Moonwalker o fato dele ter sido um sucesso absoluto comercial. Ele foi um sucesso absoluto como filme, como game, como merchandising, como bebida, como chocolate, como camiseta, como brinquedo. Teve todo tipo de produto que você possa imaginar. E foi feito junto, praticamente, com a época que o Michael estava na Bad Tour. Então o Michael conseguiu emendar os projetos de uma forma muito incrível. Isso aqui é incrível. O videoclipe Speed Demon ele é feito em stop motion, né? Que é quando você bate várias fotos do bichinho até ele fazer o movimento que você quer. Aqui tem algumas fotos desse processo, algumas imagens de bastidores do clipe, muito bacana. Imagens lindas do Michael, qualidade de foto muito boa. Não só a qualidade de foto, mas a qualidade da impressão. A tal foto aqui, ó, bem maior, ó. Tal foto aqui bem maior do Michael olhando. Michael in Come Together. Aqui é uma ficha técnica falando sobre o filme, sobre as direções de cada videoclipe que tem presente no filme, sobre a trilha sonora do filme. Estes são os materiais impressos que foram gerados a partir do filme Moonwalker. O filme Moonwalker tem muito mais coisa pra gente falar. A gente pode falar sobre games, sobre chocolates. Vocês sabiam que tem chocolate de Moonwalker? E vocês sabiam que Moonwalker é um dos jogos que foram lançados para mais plataformas diferentes de todos? Não sabia? Tá aí então, a gente já sabe quais vídeos vão ser feitos aqui nesse canal. Eu sou o Rodrigo Teaser, o assunto de hoje foram os merchandises impressos do filme Moonwalker. Espero que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito, se inscreve nesse canal, ativa aqui embaixo o sininho. Se você não for um membro, se torna um membro aí, cola aí, aparece aí para fazer parte disso junto com a gente. E fica ligado na playlist para ver tudo que a gente já postou aqui e não perder o que já está rolando aqui no canal. E a gente se vê por aí, caminhando na lua qualquer dia desses.